Bom dia, meus amigos. Boa sexta-feira para todos nós. Que bom que estamos aqui mais uma vez para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus esta oportunidade, este merecimento. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 223, que diz o seguinte: se você anda triste, sem fé e sem saber o porquê desse estado de espírito, talvez a causa seja o íntimo insatisfeito. Enquanto você segue conforme manda a propaganda, o rádio, a televisão, os jornais, as conversas triviais, o íntimo, que é o eu profundo, reclama a paz, elevação, alegria, e se não for saciado, manda forte insatisfação. Adote boas ideias e atitudes. Saia do trivial, do lugar comum, do palavrão. Tenha ideais. Eleve-se, progrida. Realize-se como pessoa e sacie a sede de paz do íntimo. Asfixiar o íntimo é como obrigar o mergulhador a permanecer no fundo das águas. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 13, que a sua mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. E o item é o 14, da beneficência, pelo espírito de Cáritas, em Lyon, 1861. Muitos acham que fazer a caridade é somente dar esmola, mas na verdade ela pode ser praticada de muitas outras maneiras. Entre a esmola e a caridade existe uma diferença muito grande. A esmola, meus amigos, às vezes pode ser útil, pois dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem a dá quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e, além disso, sabe se disfarçar de várias maneiras. Pode-se praticar a caridade entre colegas, amigos e familiares, tolerando-se uns aos outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Os espíritas podem ser caridosos para com aqueles que não pensam como eles, levando os menos esclarecidos a crer, mas sempre tomando cuidado para não afrontar suas convicções, conduzindo-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá entrar em seus corações. Eis também uma das formas de praticar a caridade. Escute agora o que é a caridade para com os pobres, esses esquecidos da terra, mas recompensados por Deus, que saberão aceitar suas próprias misérias sem reclamar, independente da ajuda que receberem de vocês. Vou esclarecer um exemplo. Observo algumas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades, que para nós, como sabem, são todas irmãs. Elas trabalham muito rápido e seus dedos são ágeis. Vejo também como seus semblantes estão radiantes e como seus corações vibram todos juntos. Mas qual é o objetivo delas? É que elas sabem que o inverno se aproxima e será rude para com as famílias carentes.
As pobres mães se preocupam e choram pensando nos filhinhos que sentirão frio e fome. Tenham paciência, minhas irmãs. Deus inspirou aquelas que são mais afortunadas. Elas estão reunidas e confeccionando roupas. Quando o frio chegar, irão se lamentar, dizendo: Deus não é justo. Expressão que sempre utilizam nos períodos de sofrimento. Aí então verão aparecer em suas casas um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se tornarão operárias dos pobres. Sim, era para vocês que elas trabalhavam tanto, e suas lamentações se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor caminha muito próximo do ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de um estímulo, as comunicações dos bons espíritos lhes chegam de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também sua ajuda, fazendo leituras agradáveis. E nós, para recompensar o esforço de todos e de cada um em particular, prometemos a essas laboriosas trabalhadoras uma boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, a única moeda que tem valor nos céus. Asseguramos ainda, e sem medo de errar, que essas bênçãos jamais lhe faltarão. Que assim seja. Meus amigos, a verdadeira beneficência está realmente na caridade, no ato de ajudar o próximo, perdoar suas fraquezas, ajudando no que for possível, sem julgamentos. Vamos pedir a Deus muita força para que possamos seguir o exemplo de Jesus, que sempre ajudou o próximo. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a perdoar. Tem, Senhor, misericórdia de seus filhos. Tem misericórdia dos nossos atos e pensamentos. Entregamos em tuas mãos o dia de hoje. Que a paz esteja conosco. Que o Senhor nos acompanhe sempre. Te entregamos, Pai, a nossa família, os nossos amigos, encarnados e desencarnados, os nossos inimigos, antepassados, encarnados e desencarnados. Aqueles que neste momento estão em aflição, sem saber, Pai, o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, como vão pagar suas contas. Entregamos neste momento todos aqueles que estão pegando a estrada para viajar. O Natal se aproxima, as festas estão chegando. Muitos estão pegando a estrada neste momento. Te entregamos o controle de todos esses veículos. Meus amigos, a mensagem de reflexão final de hoje, o tema é preenchendo os espaços vazios. Numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito aos seus alunos. Para tanto, ele pegou um vaso de boca larga e dentro colocou, primeiramente, algumas pedras grandes. Então perguntou à classe: está cheio? Pelo que viam, o vaso estava repleto. Por isso todos os alunos responderam sim.
professor pegou um balde de pedregulhos e virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos se alojaram nos espaços entre as pedras grandes. Então ele perguntou aos alunos: "E agora? Está cheio?" Desta vez, alguns estavam hesitantes, mas a maioria respondeu: "Sim." Continuando, o professor levantou uma lata de areia e começou a derramar areia dentro do vaso. A areia preencheu os espaços entre as pedras e os pedregulhos. E pela terceira vez o professor perguntou: "Então, está cheio?" Agora a maioria dos alunos estava receosa, mas novamente muitos responderam: "Sim." Finalmente o professor pegou um jarro com água e despejou o líquido dentro do vaso. A água encharcou e saturou a areia. Nesse ponto, o professor perguntou para a classe: "Qual é o objetivo desta demonstração?" Um jovem e brilhante aluno levantou a mão e respondeu: "Não importa quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia, ela sempre conseguirá espremer dentro mais coisas." "Não exatamente", respondeu o professor. "O ponto é o seguinte: a menos que você, em primeiro lugar, coloque as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais conseguirá colocá-las lá dentro." "Vamos, experimente", disse o professor ao aluno, entregando-lhe outro vaso igual ao primeiro, com a mesma quantidade de pedras grandes, de pedregulhos, de areia e de água. O aluno começou a experiência, colocando a água, depois a areia, depois os pedregulhos e, por último, tentou colocar as pedras grandes. Verificou surpreso que elas não couberam no vaso. Ele já estava repleto com as coisas menores. Enfim, o professor explicou ao rapaz: "As pedras grandes são as coisas realmente importantes de sua vida, seu crescimento pessoal e espiritual. Quando você dá prioridade a isso e mantém-se aberto para o novo, as demais coisas se ajustarão por si só. Seus relacionamentos, família, amigos, suas obrigações, profissão, afazeres, seus bens e direitos materiais e todas as demais coisas menores que completam a vida. Mas se você preencher sua vida somente com as coisas pequenas, então aquelas que são realmente importantes nunca terão espaço em sua vida. Recomece, é uma boa sugestão. Esvazie-se seus vasos mental e emocional e comece a preenchê-los com as pedras grandes." Meus amigos, eu desejo a todos um bom dia, cheio de bênçãos e vitórias, e que os anjos estejam livrando cada um de nós, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam sempre conosco. Eu desejo a todos um bom Natal. Na próxima segunda-feira estaremos todos reunidos, se assim for a vontade de Deus. Que assim seja.